Henry Hudson foi um navegador e explorador inglês do início do século XVII, conhecido por suas viagens exploratórias no norte da América e no Ártico e pelas buscas de rotas marítimas para a Ásia. Hudson fez 4 grandes expedições entre 1607 e 1611, principalmente tentando encontrar 2 rotas, a chamada Passagem do Nordeste pelo norte da Europa e Rússia e a Passagem do Noroeste através da América do Norte. Em 1607 e 1608, ele navegou para o norte em nome de mercadores ingleses procurando a rota pelo Ártico, mas foi bloqueado pelo gelo e não conseguiu avançar. Em 1609, contratado pela Companhia Holandesa das Índias Orientais, Hudson mudou de plano durante a viagem. Em vez de seguir pelo norte, ele cruzou o Atlântico e percorreu a costa da América do Norte procurando a passagem do Noroeste. Ele entrou em um grande rio que hoje se chama Rio Hudson, subindo por ele até cerca de onde hoje é Albany, em Nova York. Mas percebeu que o rio não levava ao Pacífico. Essa viagem ajudou os holandeses a estabelecerem presença na região que mais tarde viria a ser Nova York. Na sua última expedição, Hudson navegou sob bandeira inglesa num navio chamado Discovery e explorou o que hoje conhecemos como o Estreito de Hudson e a enorme baía de Hudson no norte do Canadá. Ele acreditava que ali poderia encontrar um caminho para o oeste, mas o enorme corpo de água não levava ao Oceano Pacífico. Após passar o inverno presos nos gelos da Baía de James, tensões cresceram entre a tripulação. Em junho de 1611, a parte dos marinheiros se amotinou e durante a viagem de volta, lançou Hudson e seu filho John e mais 6 homens em um pequeno barco à deriva na Baía. Eles nunca mais foram vistos e seu destino permanece um mistério. Apesar de não ter encontrado uma rota para a Ásia, as descobertas de Hudson foram importantes para a exploração europeia da América do Norte e deram nome a lugares como o Rio Hudson, o Estreito de Hudson e a Baía de Hudson. Sean Leslie Flynn foi um fotojornalista e ator americano mais conhecido por sua cobertura da Guerra do Vietnã. Ele era filho do famoso ator Errol Flynn e da atriz Lili Damita. Sean começou sua carreira como ator, mas na metade dos anos de 1960 deixou o cinema para trabalhar como fotojornalista freelancer, principalmente para a Time Magazine, cobrindo conflitos armados com um estilo arriscado. Flynn ficou famoso por viajar com unidades militares e ir até áreas perigosas em busca de imagens fortes da guerra. Em 6 de abril de 1970, enquanto cobria os conflitos no Camboja, ele e o colega fotojornalista Dana Stone decidiram viajar de motocicletas por uma estrada onde havia um bloqueio instalado por guerrilheiros comunistas. Eles foram parados, forçados a deixar as motos e capturados para nunca mais serem vistos. Apesar de esforços de buscas por anos, seus corpos nunca foram encontrados e seu destino exato permanece um mistério. Acredita-se que tenham sido mortos por facções como o Khmer Rouge. Sua mãe conseguiu que ele fosse declarado morto legalmente em 1984. Sean Flynn é lembrado como um dos fotojornalistas mais ousados da Guerra do Vietnã, alguém que foi até os pontos mais perigosos do conflito em busca de fotos que contassem a história da guerra. Maura Murray era uma estudante universitária de 21 anos que desapareceu em 9 de fevereiro de 2004 nos Estados Unidos. Naquele dia, ela avisou por e-mail que se ausentaria por uma semana por causa de uma suposta morte na família, o que depois foi descoberto ser mentira. Em seguida, saiu da universidade sem informar para onde ia, sacou dinheiro e comprou bebidas alcoólicas. À noite, o carro de Maura sofreu um acidente
em uma estrada rural de New Hampshire. Um morador viu o veículo fora da pista e falou rapidamente com ela. Maura disse que já tinha perdido a ajuda e recusou assistência. Cerca de 20 minutos depois, quando a polícia chegou, ela já havia desaparecido, sem deixar rastros claros. No carro foram encontrados alguns pertences pessoais, mas seu celular, documentos e cartões não foram localizados. Apesar de buscas intensas na região, nenhuma pista definitiva foi encontrada. Desde então, o caso permanece sem solução. Existem várias teorias que ela pode ter sido perdida na floresta e morrido por causa do frio, que pode ter sido vítima de um crime ou que tentou desaparecer voluntariamente. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foram comprovadas. O desaparecimento de Maura Murray se tornou um dos casos mais famosos dos Estados Unidos, sendo tema de documentários, livros e podcasts. Até hoje, sua família e investigadores continuam tentando descobrir o que realmente aconteceu com ela. Theodosia Burr Alston foi uma mulher americana conhecida por sua grande inteligência, educação avançada e por ser filha de Aaron Burr, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Desde jovem, recebeu uma formação em comum para a época, estudando línguas, literatura, filosofia e música, o que a tornou uma das mulheres mais cultas de seu tempo. Em 1801, casou-se com Joseph Alston, um rico político do sul do país, e passou a viver entre a elite da sociedade americana. O casal teve um filho, que morreu ainda criança, fato que abalou profundamente a vida emocional de Theodosia. No final de 1812, fragilizada pela perda do filho e desejando rever o pai, ela decidiu viajar de navio da Carolina do Sul até Nova York. Em 31 de dezembro daquele ano, embarcou no navio Patriot, que nunca chegou ao destino. A embarcação desapareceu no Oceano Atlântico, provavelmente em uma forte tempestade perto da costa Carolina do Norte, e nenhum vestígio confirmado foi encontrado. Desde então, o destino de Theodosia permaneceu um mistério, dando origem a diversas teorias e lendas, como ataques de piratas ou naufrágio em alto mar. Por causa de sua educação, posição social e morte misteriosa, Theodosia Burr Alston tornou-se uma figura marcante da história americana. Ela é lembrada tanto como uma mulher à frente de seu tempo, quanto como uma protagonista de um dos desaparecimentos mais enigmáticos do século XIX, sendo citada até hoje em livros, estudos históricos e obras culturais. O desaparecimento de Selene Delgado Lopes é um dos casos mais misteriosos do México e ficou conhecido principalmente por causa da forma incomum como foi divulgado na televisão. No início dos anos 2000, a emissora do Canal 5 começou a exibir entre os programas um anúncio pedindo ajuda para encontrar Selene Delgado. No vídeo aparecia um suposto retrato falado do rosto dela, acompanhada de seu nome, o que causava medo e curiosidade em muitas pessoas. Apesar da frequência com que o anúncio era exibido, quase nenhuma informação oficial sobre Selene foi divulgada. Não se sabe ao certo a sua idade, onde morava ou em que circunstâncias desapareceu. A polícia e a emissora nunca apresentaram um relatório detalhado, e isso contribuiu para que o caso se tornasse ainda mais misterioso. Com o passar do tempo, os anúncios simplesmente deixaram de ser exibidos, sem nenhuma explicação. Não houve notícias de que Selene tenha sido encontrada, nem de que o caso tenha sido resolvido. Por causa disso, muitas teorias surgiram na internet, incluindo a ideia de que se tratava de um desaparecimento real mal investigado, um erro de transmissão ou até uma campanha mal organizada. Hoje, o caso é lembrado como uma mistura de tragédia real e lenda da internet. A falta de informações oficiais, somada ao clima assustador dos anúncios, fez com que o desaparecimento de Selene Delgado Lopes permanecesse como um dos maiores mistérios da televisão mexicana.
Glenn Miller foi um músico, compositor, arranjador e líder de big band americano, nascido em 1º de março de 1904 em Clarinda, Iowa, e desaparecido em 15 de dezembro de 1944 sobre o Canal da Mancha durante a Segunda Guerra Mundial. Ele é lembrado como um dos nomes mais importantes da era do swing e uma figura musical símbolo dos anos de 1930 e 40. Miller começou sua carreira como trombonista e arranjador, tocando com várias bandas antes de formar sua própria orquestra em 1938. Seu grupo, Glenn Miller and His Orchestra, desenvolveu um som distintivo, o clarinete duplicando a melodia do sax tenor e outros saxofones em harmonia, e se tornou a banda de dança mais popular dos Estados Unidos no início da década de 1940. Entre seus maiores sucessos estão os clássicos como Moonlight Serenade, In the Mood, Pennsylvania 5000 e Chattanooga Choo Choo, hits que definiram a era do swing e foram amplamente tocados no rádio e em filmes. Em 1942, no auge da fama, Miller interrompeu sua carreira civil para entrar no exército dos Estados Unidos e liderar a Major Glenn Army Air Forces Orchestra, destinada a entreter tropas aliadas e elevar o moral durante a guerra. Em dezembro de 1944, ele viajava de avião de Londres a Paris para uma apresentação quando o avião desapareceu sobre o Canal da Mancha e nunca foi encontrado. Miller foi oficialmente declarado morto e seu desaparecimento permanece um mistério histórico. Seu legado musical continua influente até hoje, com suas gravações ainda tocadas e celebradas como ícones do swing e da música popular do século XX. Joseph Force Crater foi um juiz norte-americano que se tornou famoso não por suas decisões, mas por um dos desaparecimentos mais misteriosos da história dos Estados Unidos. Nascido em 1888, ele construiu uma carreira como advogado e político ligado ao Partido Democrata, chegando em 1930 ao cargo de juiz da Suprema Corte do Estado de Nova York. Sua nomeação foi vista como um grande sucesso profissional, resultado de suas conexões políticas e influência no meio jurídico. Poucos meses depois de assumir o cargo, em agosto de 1930, Crater estava de férias com a esposa no estado de Maine, quando recebeu uma ligação pedindo que voltasse com urgência a Nova York. Ao retornar, ele passou alguns dias resolvendo assuntos pessoais e profissionais. Nesse período, retirou uma quantia significativa de dinheiro do banco, esvaziou sua caixa de segurança e organizou em seu escritório, o que depois levantaria suspeitas. Na noite de 6 de agosto de 1930, Crater saiu para jantar com um amigo e uma jovem artista. Após o encontro, ele entrou em um táxi em Manhattan e nunca mais foi visto. Não voltou para casa, não apareceu no trabalho e não fez mais nenhum contato com familiares ou conhecidos. Seu desaparecimento foi notado poucos dias depois, dando início a uma grande investigação policial. A polícia entrevistou dezenas de testemunhas, analisou seus últimos passos e tentou rastrear seu dinheiro, mas não encontrou provas conclusivas. Não houve corpo, carta, testemunha confiável, nem indício claro de crime. Um grande júri foi convocado para investigar o caso, mas também não conseguiu chegar a uma conclusão definitiva. As autoridades não puderam afirmar se ele havia fugido, cometido suicídio, sofrido um acidente ou sido assassinado. Poderia estar envolvido em corrupção política e teria fugido para evitar problemas. Outros apontavam para possível envolvimento com o crime organizado. Também houve especulações sobre problemas emocionais ou até um assassinato silencioso. No entanto, nenhuma dessas hipóteses foram comprovadas. Em 1939, quase 9 anos após o desaparecimento, Joseph Force Crater foi declarado legalmente morto. Mesmo assim, o mistério nunca foi resolvido. Seu caso se tornou tão famoso na época que surgiu a expressão "pull a Crater", usada para se referir a alguém que desaparece sem deixar vestígios. Até hoje, o desaparecimento de Joseph Force Crater é considerado um dos maiores enigmas da história criminal americana, simbolizando como uma pessoa pública e poderosa pode simplesmente sumir sem explicação, deixando apenas dúvidas e teorias.
Em 7 de junho de 1992, 3 mulheres, Cheryl Leavitt, sua filha Suzanne Streeter e a amiga Stacy McCall desapareceram sem explicação de dentro da casa onde moravam em Springfield, Missouri, Estados Unidos. Na noite anterior, Suzy e Stacy haviam participado de festas de formatura e voltaram para a casa por volta das 2 da manhã. Na manhã seguinte, os amigos que iam encontrá-las acharam a porta destrancada, mas as 3 não estavam lá. Os carros delas ainda estavam na garagem, assim como bolsas, documentos, dinheiro e chaves. Tudo no lugar como se tivessem saído por um momento e planejado voltar logo. Não havia sinais claros de luta, embora um globo de luz da varanda estivesse quebrado, o que chamou a atenção dos investigadores. Na casa também havia um telefone com uma mensagem gravada que a polícia achou que poderia ser útil, mas a mensagem foi apagada acidentalmente por familiares antes que fosse analisada. A partir daí, começou uma investigação intensa, com a polícia recebendo muitas pistas ao longo dos anos, mas nada levou a uma conclusão definitiva. Alguns suspeitos foram considerados em diferentes momentos e um homem preso, Robert Craig Cox, afirmou saber o que aconteceu, mas as autoridades consideraram suas declarações pouco confiáveis. Até hoje, nenhuma das mulheres foi encontrada, nem há explicação oficial sobre o que realmente aconteceu naquela madrugada de 1992. O caso permanece sem solução, intrigando investigadores e o público por ser um desaparecimento aparentemente sem motivo e sem vestígios claros. Em 11 de setembro de 1990, um Boeing 727-247 da companhia aérea Fawcett Peru, da matrícula OB-1303, desapareceu sobre o Oceano Atlântico a cerca de 290 km a sudeste do Cape Race, no Canadá, enquanto voava ao aeroporto de Keflavik, em Islândia, para Gander, no Canadá, numa etapa de retorno ao Peru após ter sido arrendado a Air Malta. A bordo estavam 16 pessoas, 6 tripulantes e 10 passageiros. Durante essa perna no voo, a aeronave não chegou em Gander. Cerca de 30 minutos após esse horário, a tripulação enviou uma mensagem de emergência relatando falta de combustível e dizendo que se preparavam para ameriçar, que é pousar no mar. A posição informada estava muito fora da rota planejada. Após essa mensagem, nunca mais se teve contato com o avião ou com seus ocupantes. Apesar de buscas lideradas por autoridades canadenses e militares, nenhum destroço significativo ou sobrevivente foi encontrado e a aeronave continua oficialmente sem vestígios. Acredita-se que o avião tenha ficado sem combustível e caído no oceano, possivelmente devido a erro de navegação e planejamento, mas sem destroços recuperados, não há confirmação total das causas. O Flynn Isles Lighthouse é um farol construído em 1899 na ilha desabitada de Eilean Moor, parte das remotas Ilhas Flannan, ao noroeste da Escócia. O local era conhecido por seu isolamento extremo e por condições climáticas severas, com mar agitado e tempestades frequentes. O farol funcionava com 3 faroleiros que se revezavam para manter a luz acesa e garantir a segurança da navegação naquela região perigosa do Atlântico. Em dezembro de 1900, um fato estranho chamou a atenção. Navios que passaram pelas áreas perceberam que a luz do farol estava apagada. Dias depois, quando uma equipe de resgate finalmente chegou à ilha, encontrou o farol completamente vazio. Os 3 faroleiros, James Ducat, Thomas Marshall e Donald MacArthur, haviam desaparecido. Dentro do farol, tudo parecia relativamente normal. Não havia sinais de luta, os equipamentos estavam em ordem e não havia mensagens explicando o que havia acontecido. No entanto, alguns detalhes inquietantes, como camas desarrumadas e registros incompletos, sugeriam uma interrupção súbita da rotina. A investigação oficial concluiu que os homens provavelmente saíram do farol para lidar com algum problema externo,
possivelmente causado por uma tempestade, e acabaram sendo arrastados para o mar por ondas gigantes. Apesar de ser a explicação mais aceita, nenhum corpo jamais foi encontrado e não existem provas definitivas do ocorrido. Por isso, o desaparecimento dos faroleiros das Ilhas Flannan permanece até hoje como um dos mistérios marítimos mais famosos da história, inspirando livros, filmes e teorias ao longo de mais de um século. Richie James Edwards foi um músico galês mais conhecido por ser guitarrista, compositor e principal letrista da banda de rock alternativo Manic Street Preachers. Ele nasceu em Blackwood, no país de Gales, onde estudou e conheceu seus futuros colegas de banda. Edwards estudou História Política na Universidade de Gales, em Swansea, e era conhecido pelas letras intelectuais e politizadas que escrevia para a banda. Embora figurasse como guitarrista, ele tocava pouco em estúdio. Sua maior contribuição foi como autor de letras e na criação da identidade artística do grupo, incluindo cerca de 80% das letras do álbum The Holy Bible de 1994. Edwards também enfrentou problemas de saúde mental graves, incluindo depressão, automutilação e insônia. Em 1991, ele chamou a atenção ao esculpir R$4 no próprio antebraço, um episódio que ficou famoso entre fãs e a imprensa. No dia 1º de fevereiro de 1995, Rich desapareceu sem deixar rastros. Ele havia feito check-out de um hotel em Londres e pretendia viajar para os Estados Unidos com a banda, mas nunca embarcou. Pouco depois, seu carro foi encontrado abandonado perto da ponte de Severn, um local associado a suicídios, e tinha sinais de ter sido usado como abrigo. Isso reforçou a suposição de que ele pode ter tirado a própria vida, embora não exista confirmação nem tenha sido encontrado um corpo. Durante muitos anos, houve relatos não confirmados de avistamentos em vários lugares, mas nada foi provado. Em novembro de 2008, um tribunal declarou Edwards legalmente presumido morto, 13 anos após seu desaparecimento, para que sua família pudesse tratar de seus bens e questões legais. Richie Edwards permanece uma figura enigmática e influente no rock alternativo, lembrado tanto por sua escrita intensa quanto pelo mistério que cerca seu destino. Wolfgang Schellmann foi um piloto de caça da Luftwaffe, Força Aérea Alemã, que se destacou tanto na Guerra Civil Espanhola quanto na Segunda Guerra Mundial. Ele começou sua carreira como militar em 1930 e foi um dos poucos pilotos alemães selecionados para treinamento avançado antes da criação formal da Luftwaffe. Schellmann participou da Guerra Civil Espanhola como comandante de esquadrão na Condor Legion, onde conquistou 12 vitórias aéreas, tornando-se um dos principais ases da campanha. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele continuou a ganhar experiência e comandou importantes unidades de caça como a JG-2, a JG-27, acumulando um total de 25 vitórias aéreas em mais de 150 missões, incluindo combates na frente ocidental e oriental. Por seus feitos, recebeu a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro em 1940, uma das mais altas condecorações militares alemães da época. No início da Operação Barbarossa, a invasão alemã da União Soviética, em 22 de junho de 1941, Schellmann desapareceu durante um combate aéreo e foi oficialmente registrado como desaparecido em ação e presumido morto, sem corpo recuperado. Tammy Lynn Leppard foi uma modelo, rainha de beleza e atriz americana que desapareceu misteriosamente em 6 de julho de 1983, aos 18 anos de idade. Ela nasceu em Rockledge, Flórida, e desde muito jovem participou de concursos de beleza. Competiu em quase 300 concursos, ganhando cerca de 280 coroas. Tammy trabalhou como modelo e fez pequenos papéis em filmes, incluindo Little Darlings, de 1980, Spring Break, de 1983, e uma cena reconhecível em Scarface, em 1983, na qual ela aparece distraindo um carro de vigilância. Nos meses antes do seu desaparecimento,
pessoas próximas notaram que Tammy começou a agir de forma diferente e paranoica, chegando a dizer que alguém estava tentando matá-la. Sua mãe chegou a interná-la por 72 horas para avaliação médica, mas os médicos não encontraram sinais de uso de drogas ou álcool. No dia 6 de julho de 1983, Tammy saiu de casa com um amigo e disseram às autoridades que os dois discutiram durante a viagem. O amigo afirmou tê-la deixado num estacionamento perto do Glass Bank em Cocoa Beach, Flórida. Esse foi o último momento em que ela foi vista viva. Desde então, ela nunca mais foi vista ou contatou ninguém, e seu caso permanece sem solução. Investigadores e organizações de pessoas desaparecidas divulgaram imagens atualizadas de como ela poderia aparecer hoje, mas ainda assim não há respostas conclusivas. Peter Jonathan Winston foi um jogador de xadrez americano considerado um prodígio desde a infância. Ele ganhou destaque no xadrez ao conquistar o título de National Master aos 14 anos e compartilhou o primeiro lugar com o Campeonato Júnior dos Estados Unidos de 1974. Winston tinha um talento extraordinário e chegou a derrotar o grande mestre Walter Brown em 1972, um dos jogadores mais fortes dos Estados Unidos na época. Apesar de seu sucesso precoce, ele enfrentou sérios problemas de saúde mental na adolescência, incluindo um colapso psicológico por volta dos 18 anos e tratamentos hospitalares com medicamentos pesados, que afetaram sua vida e o desempenho no xadrez. Em 26 de janeiro de 1978, aos 19 anos, Winston desapareceu misteriosamente após sair para o hipódromo com um amigo e nunca mais foi visto. Sua ausência coincidiu com a Grande Nevasca de 1978 nos Estados Unidos, e o seu destino permanece desconhecido. O desaparecimento de Nicholas Baggett e Thomas Hale Boggs aconteceu em 16 de outubro de 1972 no Alasca e é um dos casos mais misteriosos da história da aviação nos Estados Unidos. Naquele dia, os dois congressistas viajavam em um avião pequeno, um Cessna 310, de Anchorage para Juneau, acompanhados do piloto Don Jones e do assessor Russell Brown. O voo ocorreu em meio a condições climáticas ruins, com neblina, chuva e baixa visibilidade em uma região montanhosa e remota. Pouco tempo depois da decolagem, o avião perdeu contato por rádio e nunca mais foi visto. Uma enorme operação de busca foi realizada envolvendo militares, aviações e helicópteros cobrindo milhares de quilômetros por semanas. Apesar disso, nenhum destroço, corpo ou sinal de emergência foi encontrado. Um fator importante é que a aeronave não possuía um localizador de emergência eficiente, o que dificultou muito sua localização. Além disso, o terreno do Alasca é extremamente difícil, com florestas densas e montanhas e áreas marítimas profundas. Após mais de um mês sem resultados, as buscas foram encerradas. Em dezembro de 1972, os 4 ocupantes foram declarados oficialmente mortos, embora seus corpos nunca tenham sido encontrados. Curiosamente, Baggett e Boggs foram até reeleitos postumamente naquele ano. A explicação mais aceita é que o avião tenha sofrido um acidente causado pelo mau tempo ou erro de navegação, caindo em uma área inacessível ou no mar. No entanto, como não há provas materiais, o caso continua cercado de mistérios e gerou diversas teorias ao longo dos anos. Solomon Northup nasceu livre no estado de Nova York no início do século XIX. Ele vivia com sua esposa e filhos e trabalhava como agricultor e tocava violino, tendo uma vida instável. Em 1841, foi enganado por 2 homens que prometeram trabalho como músico. Ao viajar com eles, acabou sendo drogado, sequestrado e levado para o sul dos Estados Unidos, onde foi vendido como escravo. Sem documentos para provar que era livre, Solomon passou a viver como escravizado
na Louisiana usando o nome Platt. Durante quase 12 anos trabalhou em plantações de algodão e cana-de-açúcar, sofrendo violência, humilhações e exploração. Apesar disso, manteve a esperança e tentou sempre que possível encontrar uma forma de recuperar sua liberdade. Em 1852, conheceu Samuel Bass, um carpinteiro canadense contrário à escravidão. Confiando nele, contou sua verdadeira história. Bass o ajudou a enviar cartas para amigos e familiares no norte. No ano seguinte, com apoio legal e documentos que provavam sua condição como homem livre, Solomon foi libertado. Após voltar para casa, escreveu o livro 12 Years a Slave, ou em português 12 anos de escravidão, publicado em 1853. A obra se tornou um importante relato sobre a escravidão nos Estados Unidos e ajudou a conscientizar muitas pessoas sobre sua crueldade. Hoje, sua história é lembrada como um símbolo de resistência, injustiça e luta para a liberdade. Alexander Helios e Ptolemy Filadelfos eram filhos de Cleópatra VII e Marco Antônio, nascidos na última fase da dinastia ptolemaica do Egito. Alexander Helios, o mais velho, recebeu o nome em referência ao Sol, e Ptolemy Filadelfos, o caçula, recebeu um nome tradicional da família real ptolemaica. Durante o chamado The Nations of Alexandrian, em 34 a.C., ambos foram proclamados como grandes títulos e territórios, simbolizando o plano político de seus pais de reorganizar o Oriente sob seu domínio. Após a derrota de Marco Antônio e Cleópatra contra Otaviano, futuro imperador Augusto, em 31 a.C., os pais cometeram suicídio e em 30 a.C., os filhos sobreviventes, Alexander Helios, Ptolemy Filadelfos e a irmã gêmea de Alexander, Cleópatra Selene II, foram levados a Roma e colocados sob a tutela de Octavia Minor, irmã de Octaviano. Eles participaram de celebrações públicas na vitória de Roma, mas depois disso não há registros confiáveis sobre seu destino. Historicamente, desapareceram das fontes antigas e os historiadores só podem especular se morreram jovens ou viveram em obscuridade sem documentação. O entre aspas desaparecimento desses dois irmãos é literal no sentido histórico. Eles sumiram do registro histórico e até hoje ninguém sabe exatamente o que aconteceu com eles após serem levados para Roma. James William Boyd foi um oficial confederado da Guerra Civil Americana, nascido em Hopkinsville, Kentucky, e morador de Jackson, Tennessee, onde casou e teve 7 filhos. Durante a guerra, serviu como capitão na Companhia F do 6º Regime de Infantaria do Tennessee. Em 1863, foi capturado pelas forças da União e em 1865 foi liberado para cuidar de seus filhos após a morte de sua esposa. Após sua libertação, Boyd desapareceu misteriosamente, nunca chegando a se reunir com seus filhos. Seu desaparecimento deu origem a uma teoria controversa de que ele teria sido confundido com John Wilkes Booth, o assassino do presidente Abraham Lincoln, e morto em seu lugar, permitindo que Booth escapasse. Entretanto, a maioria dos historiadores considera essa teoria improvável e não há confirmação sobre a morte ou o destino final de Boyd, tornando sua história um mistério histórico. O Seabird foi um navio mercante do século XVIII conhecido pelo misterioso desaparecimento de toda a sua tripulação. Por volta de 1750, a embarcação foi encontrada à deriva e encalhada no Rhodes Island, nos Estados Unidos, sem ninguém a bordo. O navio estava em boas condições, com a carga intacta, e indícios sugeriam que a tripulação havia saído de repente, já que objetos como utensílios de cozinha permaneciam em uso. O bote salva-vidas
estava desaparecido, sugerindo que os tripulantes abandonaram o navio indo para o mar. Apenas um cachorro e um gato foram encontrados vivos a bordo. Nenhum corpo foi recuperado e não se descobriu uma explicação clara para o ocorrido. Algumas teorias indicam que a tripulação pode ter entrado em pânico devido a mau tempo, erro de navegação ou medo de perigos próximos, abandonando o navio e se perdendo no mar. Os outros acreditam que a história pode ter sido exagerada com o tempo. O navio foi recuperado, consertado e voltou a navegar com outro nome, mas o destino da tripulação permanece desconhecido, tornando o Seabird um dos casos mais famosos de navios fantasmas da história marítima. Georges Guynemer foi um piloto de caça francês e um dos maiores asses da Primeira Guerra Mundial. Nascido em Paris, ele tinha saúde frágil e foi inicialmente rejeitado para o serviço militar, mas conseguiu ingressar na aviação francesa em 1914. Guynemer voou principalmente na esquadrilha Les Cigognes e participou de centenas de combates aéreos. Durante sua carreira, ele acumulou 54 vitórias aéreas confirmadas, tornando-se um símbolo de coragem e heroísmo para a França. Seu avião mais famoso foi o Spad Viel Charles e ele era conhecido por arriscar sua vida em missões perigosas. Em 11 de setembro de 1917, Guynemer desapareceu em combate sobre a Bélgica e nunca foi encontrado, sendo oficialmente declarado morto. Sua imagem se tornou um ícone nacional, lembrado por sua bravura e dedicação à França durante a guerra. Erna Petermann foi uma supervisora alemã em campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1944, treinou no campo de Mittelbau-Dora e foi promovida a Lagerführerin. Eu acho que é assim que se fala. Cargo de comandante feminina de subcampo, embora subordinada a comandantes masculinos. Posteriormente, comandou o subcampo de Grobwetter, nas montanhas de Harz. Quando o campo foi libertado pelos aliados, Petermann fugiu e desapareceu, sem que se tenha registros de seu paradeiro ou de seu envolvimento específico em crimes de guerra. Sua vida após 1944 é desconhecida. Vincent Mangano foi um importante mafioso ítalo-americano nascido em 1888 na Sicília, que se tornou uma das principais lideranças do crime organizado em Nova York no século XX. Após a Guerra Castellamarese, em 1931, ele assumiu o comando da chamada família Mangano, que mais tarde ficaria conhecida como família Gambino, uma das mais poderosas da máfia americana. Como chefe, Mangano controlava atividades ilegais como extorsão nos portos, influência em sindicatos, jogos de azar e outros esquemas criminosos. Seu principal aliado e ao mesmo tempo rival era Albert Anastasia, seu subchefe. Os dois tinham constantes conflitos, pois Anastasia era ambicioso, violento e mantinha ligações com outros chefes importantes, o que enfraquecia a autoridade de Mangano dentro da família. Em 1951, o irmão de Vincent, Philip Mangano, foi encontrado morto. No mesmo dia, Vincent desapareceu misteriosamente e nunca mais foi visto. Acredita-se que ele tenha sido assassinado por ordem de Anastasia, como parte de um golpe para assumir o controle da família. Como seu corpo nunca foi encontrado, Mangano só foi declarado oficialmente morto em 1961. Margaret Ellen Maggie Fox era uma garota americana de 14 anos que desapareceu em 24 de junho de 1974, em Burlington, Nova Jersey, Estados Unidos. Naquele dia, ela viajou de ônibus até Mount Holly para encontrar um homem que se identificou como John Marshall, que havia respondido a um anúncio que ela colocou procurando trabalho de babá. Testemunhas a viram chegar ao local combinado, mas ela nunca voltou para casa e não foi
foi mais vista desde então. Horas depois do desaparecimento, a família começou a gravar todas as ligações que chegavam à casa. Uma delas foi a de um homem que afirmou ter Margaret e exigiu um resgate de $10.000. A polícia rastreou o número que John Marshall havia dado até um telefone público em um supermercado, mas o homem nunca foi identificado. Eles acreditam que Margaret pode ter sido vítima de um sequestro. O caso continua sem solução e as autoridades, incluindo o FBI, ainda procuram por informações, oferecendo recompensas e pedindo a ajuda do público para identificar a voz na gravação e encontrar respostas. Jim Sullivan foi um cantor, compositor e guitarrista americano de folk, country e rock que lançou 2 álbuns nos anos de 1960 e 1970, o Cult UFO de 1969 e o Jim Sullivan de 1972. Ele começou tocando e compondo na Califórnia, mudou-se para Los Angeles e gravou com músicos renomados, mas não alcançou sucesso comercial na época. Seus trabalhos foram redescobertos décadas depois e ganharam um segmento de culto entre colecionadores. Em março de 1975, Sullivan saiu de Los Angeles com seu Volkswagen Beetle rumo a Nashville para tentar relançar a carreira. No dia seguinte, ele foi visto pela última vez no deserto do Novo México. Seu carro foi encontrado abandonado próximo a uma fazenda com todos os seus pertences, incluindo documentos, dinheiro, roupas, guitarra e discos, mas ele jamais foi encontrado. Apesar de buscas extensas por parte de sua família e da polícia, o destino de Jim Sullivan permanece um mistério. Ao longo dos anos, foram sugeridas várias explicações de ele ter se perdido no deserto ou sido vítima de um crime, até teorias mais fantasiosas como abdução por alienígenas, especialmente por causa das letras do álbum UFO, que falam de estradas, desertos e encontros com o inexplicável. O seu legado hoje é tanto musical quanto enigmático, e sua história ainda intriga fãs e pesquisadores. Em 23 de dezembro de 1974, 3 meninas de Fort Worth, Texas, Estados Unidos, Mary Rachel Trillica, de 17 anos, Lisa Renee Wilson, de 14 anos, e Julie Ann Mosley, de 9 anos, desapareceram sem deixar vestígios depois de irem fazer compras de Natal. Rachel, Renee e Julie saíram pela manhã para fazer compras de última hora de Natal. Antes de irem ao shopping, pararam numa loja de produtos diversos para pegar algumas compras. Depois foram ao Seminary South Shopping Center, um centro comercial em Fort Worth. No fim da tarde, quando as meninas não voltaram para casa, suas famílias foram ao shopping e encontraram o carro de Rachel estacionado no nível superior do estacionamento, trancado e com presentes dentro, mas as meninas não estavam lá. A polícia começou a investigação, mas não encontrou nenhuma explicação conclusiva para o que aconteceu. As autoridades inicialmente consideraram que poderiam ter fugido por vontade própria, mas as famílias descartaram essa hipótese, pois as meninas haviam planejado voltar no mesmo dia e o desaparecimento aconteceu de forma inesperada. No dia seguinte ao desaparecimento, o marido de Rachel recebeu uma carta supostamente escrita por ela, dizendo que elas haviam saído de Fort Worth e que voltariam em cerca de uma semana, mas a carta levou dúvidas, pois estava escrita de forma diferente de como Rachel normalmente se comunicava, e a autenticidade nunca foi comprovada. Milhares de pistas foram examinadas, dezenas de buscas foram realizadas e centenas de pessoas foram entrevistadas, mas nenhuma das 3 meninas foi encontrada, e o caso permanece aberto e sem solução até hoje. Helena Anderson era uma jovem sueca de 22 anos que desapareceu na noite de 14 de junho de 1992 em Mariestad, em uma cidade na Suécia. Naquela noite, ela havia ido a uma festa e depois a uma boate com amigos. Por volta das 2 da manhã, Helena decidiu voltar a pé para a casa de seus pais, uma caminhada de cerca de 20 minutos. Cerca de 1 hora depois, várias testemunhas relataram ter ouvido gritos de uma mulher na direção do trajeto pelo
qual ela deveria ter passado. No dia seguinte, a polícia encontrou suas sandálias e 2 anéis perto de onde ela morava, junto com gotas de sangue, mas Helena nunca mais foi vista ou ouvida desde então. O caso passou a ser tratado como um desaparecimento misterioso e recebeu grande atenção da mídia sueca. Ao longo dos anos, várias pessoas foram investigadas e presas temporariamente como suspeitos, mas nunca foram acusadas formalmente por falta de provas. Em 2019 e novamente em 2021, suspeitos foram detidos em conexão com a investigação, incluindo um homem na casa dos 60 anos, cujas impressões de DNA foram analisadas, mas também foi liberado sem condenação. Após mais de 30 anos de investigação, as autoridades suecas decidiram encerrar oficialmente o caso em junho de 2022, dizendo que não há provas suficientes para processar alguém e que a pessoa considerada principal suspeita havia morrido. A investigação pode ser reaberta apenas se evidências novas e significativas surgirem no futuro. Até hoje, o destino de Helena Anderson continua desconhecido. Seu corpo nunca foi encontrado e o caso permanece não resolvido. Jacobo Greenberg foi um neurofisiologista e psicólogo mexicano nascido em 1946 na cidade do México, conhecido por estudar a consciência humana a partir de uma combinação entre ciência, espiritualidade e tradições xamânicas. Desde jovem, interessou-se pelo funcionamento do cérebro, especialmente após a morte de sua mãe por um tumor cerebral, o que o motivou a buscar respostas sobre a mente e a percepção. Ele formou-se em psicologia na Universidade Nacional Autônoma do México, a UNAM, e fez doutorado em psicofisiologia nos Estados Unidos. Ao longo da carreira, fundou laboratórios de pesquisa e escreveu mais de 50 livros, nos quais abordava temas como meditação, telepatia, xamanismo, estados alterados de consciência e a relação entre a mente e a realidade. Greenberg também estudou curandeiros e xamãs mexicanos, como a famosa Pachita, tentando compreender cientificamente práticas consideradas sobrenaturais. Sua principal proposta teórica foi a chamada teoria cinégtica, segundo a qual existe um campo fundamental de energia ou informação no universo, e a realidade percebida seria resultado da interação entre esse campo e o cérebro humano. Para ele, a consciência não era apenas um produto do cérebro, mas algo que se conectava a uma estrutura mais ampla da realidade. Essa visão aproximava ciência e espiritualidade, mas também gerou muitas críticas, pois não era aceita pela maior parte da comunidade científica tradicional da época. Em 8 de dezembro de 1994, Jacobo Greenberg desapareceu misteriosamente poucos dias antes de completar 48 anos. Ele nunca mais foi visto e seu paradeiro jamais foi esclarecido oficialmente. Esse desaparecimento contribuiu para aumentar o interesse e o mistério em torno de sua figura. Hoje, Greenberg é lembrado como um pesquisador ousado que tentou expandir os limites da psicologia e da neurociência ao incluir aspectos espirituais e culturais em seus estudos. Embora suas teorias sejam controversas, sua obra continua influenciando pessoas interessadas em consciência, espiritualidade e nos mistérios da mente humana. Agatha Christie foi uma escritora britânica nascida em 15 de setembro de 1890 na cidade de Torquay, na Inglaterra, e falecida em 12 de janeiro de 1976. Ela é considerada uma das maiores autoras da literatura mundial e é especialmente conhecida por seus romances policiais cheios de mistério, suspense e reviravoltas inesperadas. Desde jovem, Agatha demonstrou interesse pela escrita. Durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhou como enfermeira e teve contato com medicamentos e venenos, conhecimento que mais tarde utilizou em muitos dos seus livros. Em 1920, publicou seu primeiro romance, O Misterioso Caso de Stills, no qual apresentou ao público o detetive Hercule Poirot, um dos seus personagens mais famosos. Ao longo de sua carreira, escreveu dezenas de romances, contos e peças de teatro. Entre seus personagens mais conhecidos estão Hercule Poirot, um investigador belga extremamente lógico, e Miss Marple, uma senhora inglesa
observadora e inteligente, capaz de desvendar crimes aparentemente insolúveis. Suas histórias geralmente se passam em ambientes fechados, como trens, navios, mansões ou pequenas vilas, onde vários suspeitos são reunidos, tornando o mistério ainda mais envolvente. Agatha Christie alcançou enorme sucesso em vida. Seus livros foram traduzidos para dezenas de idiomas e venderam bilhões de cópias em todo o mundo, fazendo dela uma das escritoras mais lidas da história. Uma de suas obras mais famosas, e não sobrou nenhum, é considerado um dos romances policiais mais vendidos de todos os tempos. Além disso, sua peça The Mousetrap tornou-se a mais longeva da história do teatro. Um episódio marcante de sua vida aconteceu em 1926, quando ela desapareceu por cerca de 11 dias, sendo encontrada depois em um hotel, sem dar explicações claras sobre o ocorrido. Esse fato aumentou ainda mais o interesse do público por sua vida pessoal. Shinichi Shinomura foi um desenvolvedor japonês que trabalhou na empresa HAL Laboratory, sendo o diretor de vários jogos famosos da série Kirby, como Kirby's Dream Land 2, Kirby's Dream Land 3 e Kirby 64. Durante os anos de 1990 e início dos anos 2000, ele teve um papel importante nesses projetos. Por volta de 2002, após o jogo Kirby Nightmare in Dreamland, seu nome parou de aparecer nos créditos e ele deixou de dar entrevistas ou participar publicamente de novos projetos. Desde então, não surgiram informações oficiais sobre sua carreira ou vida pessoal, o que gerou curiosidade entre os fãs. Esse sumiço da vida pública passou a ser chamado de desaparecimento, mas não significa que ele tenha sumido de verdade ou sofrido algum crime. Acredita-se que ele pode ter se aposentado, mudado de área, usado outro nome profissional ou simplesmente escolhido viver de forma reservada. Até hoje, nenhuma empresa ou familiar confirmou o que aconteceu exatamente com ele. Por isso, o caso permanece como um mistério discreto da indústria dos games, baseado mais na falta de informações do que em fatos trágicos. Michaela Margaret Kimball era uma adolescente canadense de 16 anos que desapareceu misteriosamente em 12 de abril de 2016 na cidade de Yorkton, Saskatchewan, no Canadá. Naquele dia, câmeras de segurança capturaram os movimentos de Michaela desde a manhã. Ela saiu de casa, foi em vários locais na cidade e entrou e saiu de um restaurante e usou muito o celular e chegou a perguntar a um estranho sobre alugar um quarto de hotel, mas não alugou nada, nem comprou passagem de ônibus. Entre as 13 horas da tarde e 13h45 da tarde, ela foi vista pela última vez no restaurante Trail Stop, junto ao terminal de ônibus local. Depois disso, ninguém mais a viu e não há registros de que ela tenha embarcado em qualquer ônibus naquele dia. Na manhã seguinte, seu telefone foi desligado às 6h51 da manhã e desde então não houve atividade em suas redes sociais, contas bancárias ou passaporte, o que sugere que ela não deixou o país. A família só percebeu o desaparecimento quando a avó foi buscá-la na escola e descobriu que ela não tinha ido às aulas o dia inteiro. A polícia foi acionada e começou uma investigação que analisou centenas de horas de vídeo e centenas de dicas do público, mas até hoje não encontrou pistas conclusivas sobre o que aconteceu com ela. O caso continua oficialmente sem solução. Há diversas teorias, incluindo que ela possa ter fugido, que tenha sido vítima de um predador online ou que tenha sofrido um crime violento, mas nenhuma dessas teorias foi comprovada.